Bom dia, graça e paz, oração do dia, as bênçãos de Deus. De segunda a sexta, 5 da manhã, oração do dia. Convido você no finalzinho a deixar um joia para a gente aumentar o alcance nessa plataforma. Também deixe um comentário. Seja um pedido de oração, seja um testemunho, seja um comentário, né, uma pergunta. Fique à vontade, tá bom? E vamos agora em Romanos 5. Depois, Paulo está explicando aqui o Evangelho e ele mostrou o remédio para o problema humano, para a doença humana, que é a rebelião. Qual o remédio? Fé em Jesus. Fé na obra que Jesus fez na cruz do Calvário. Agora, Paulo fala das bênçãos. Quando eu deposito minha fé, minha confiança, minha crença, sabe, me comprometo com esse Jesus que morreu e ressuscitou, creio, confio que a obra da cruz é suficiente para mudar minha história, que eu não tenho mais nenhuma dívida diante do Senhor, está tudo pago por Jesus Cristo. Eu vivo bênçãos. E do versículo 1 a 11, Paulo descreve essas bênçãos. Algumas delas. Preste atenção. Portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz. Opa, aí é a primeira bênção. Temos paz com Deus por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Então, veja, quando Cristo morre, ele faz a chamada obra de propiciação, que é tornar-se uma oferta para apaziguar a ira de Deus. Outra coisa, ele na cruz, ele faz a chamada reconciliação. Nós, inimigos, somos atraídos para sermos amigos de Deus. Então, já não existe mais conflito entre nós, os crentes em Jesus, e Deus. Não existe mais conflito. E por não existir mais conflito, isso se chama paz. Não tem nada melhor de que você não dever nada para Deus. Nada. Você não deve nada para Deus por causa da obra de Jesus na cruz do Calvário. E essa é a primeira bênção descrita. Eu tenho paz com Deus. Eu não tenho dívida. Você já deveu a alguém? Então, talvez... vamos usar aqui a ilustração. Alguém que deve. Tem gente que deve ter uma consciência que deve, e isso dói nele interiormente. Tem gente que deve, não tem consciência que deve, mas vai doer nele quando ele for acionado pela justiça. Não é? Dependendo de qual for a dívida, quando ele for preso. Não é? E isso gera o quê? Uma vida angustiada. Em qualquer momento eu vou ser pego para pagar minha dívida. Então nós não temos isso com Deus. Nada. Por isso a gente vive em paz. No versículo 2, Paulo continua. Foi por meio da fé que Cristo nos concedeu esta graça, que agora desfrutamos com segurança e alegria, pois temos esperança de participar da glória. Outra bênção, participar da glória. Que glória é essa? Olha, Jesus quando voltar, ele vai voltar em glória, ou seja, em resplendor. Você já viu, esse ano vai ser ano de eleição. E no ano que vem, no mês de janeiro, ali no início de janeiro, nós teremos, seja o atual presidente, Bolsonaro, reeleito, ou um outro, né, eleito. E você já viu a cerimônia da posse? Que coisa gloriosa, né? Então, e aí o que faz o presidente da República? Ele faz convite para pessoas próximas para participar daquele momento glorioso. Não é? Aí tem aquele tanto de convidado ali, tudo, né? Os homens de terno, as mulheres com aqueles vestidos alinhados, né? Por quê? Porque é um momento de esplendor, de glória. Cristo vai vir em glória.
aquele esplendor. Ele vai vir com os anjos, com os santos, vai acontecer o arrebatamento, ou a ressurreição, depois do arrebatamento. Você imagina? Então, sabe qual que é a outra bênção aqui descrita? Nós vamos participar dessa glória. Nós já fazemos parte ali, nós somos convidados para esse dia do Cristo se revelando gloriosamente, de modo esplendoroso para todas as nações, e a gente vai estar lá, ó, com as vestes brancas e lavadas, juntinho com o Cordeiro de Deus. 3. Também nos alegramos ao enfrentarmos dificuldades. Olha aí, qual que é a terceira bênção? Ter alegria na hora das dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para desenvolvermos perseverança. Aí, a gente ganha uma nova consciência. A consciência de que provações e dificuldades, elas contribuem para desenvolver em nós perseverança. 4. E a perseverança produz caráter aprovado. Nós temos essa consciência. 5. E o caráter aprovado, 4 ainda, versículo 4, fortalece nossa esperança. 5. E essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu, olha a outra bênção, o Espírito Santo para nos encher o coração com seu amor. É muita bênção, né? Aqui no versículo, do versículo 3 ao 5, já conta mais duas bênçãos. Primeiro, da gente ter alegria de saber que existe um processo que Deus nos coloca e que no final vai gerar esperança. Nesse processo que nós temos alegria, sabemos que dificuldades e provações vão contribuir para desenvolver perseverança, vão desenvolver o nosso caráter e vão fortalecer nossa esperança. Mas tudo isso por quê? Porque temos uma consciência que Deus, antes não tínhamos, antes éramos inimigos. Antes, tudo que acontecia com a gente, achávamos que merecíamos, que Deus, na verdade, era meio que obrigado a fazer o bem para nós. Hoje, nós sabemos que nós estamos debaixo da mão de Deus, do governo de Deus, e tudo o que acontece com a gente, no fim, coopera para fortalecer nossa esperança. E a outra bênção aqui, nessa porção, é o Espírito Santo. Jesus nos deu o Espírito Santo para encher nosso coração com o seu amor. O Espírito Santo está fazendo isso em você, está enchendo o seu coração de amor. É outra bênção, sabe? Dessa obra que Jesus fez na cruz, nós cremos e fomos declarados absolvidos. Não temos culpa diante de Deus. Versículo 6. Quando estávamos completamente desamparados, aí ele vai falar da nossa história de salvação. Quando nós estávamos completamente desamparados, quem sabe você que está me assistindo aí, olha, você estava totalmente desamparado, jogado para o egoísmo, jogado para o orgulho. Quem sabe você não estava envolvido com alcoolismo ou até mesmo drogas, rancor, amargura, talvez sentimentos ali terríveis no coração, sabe? Revolta. E aí vai, você estava desamparado. E aí Cristo veio na hora certa e morreu por nós, pecadores, ou seja, autônomos rebeldes. É pouco provável, diz o apóstolo Paulo no versículo 7, que alguém morresse por um justo, embora talvez alguém se dispusesse a morrer por uma pessoa boa, mas é pouco provável. Mas Deus nos prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós quando ainda éramos rebeldes. E uma vez que fomos declarados justos por seu sangue, certamente seremos salvos da ira de Deus por meio dele. No dia do juízo, nós não temos dívida com Deus. Por isso que nós seremos salvos. Somos salvos e seremos salvos. Sempre essa linguagem bíblica, né? 10. Pois se quando ainda éramos inimigos de Deus, nosso relacionamento com Ele foi restaurado pela morte de seu Filho, agora que já estamos reconciliados, certamente seremos salvos por sua vida. Outra bênção. Nós fomos reconciliados. Você já viveu conflituoso com alguém?
Por exemplo, quantos filhos não têm problema com seus pais? Pais distantes ou pais que abandonaram, sumiram. A mãe enfrentou a situação sozinha. Você já teve problema com seu pai? E você já foi reconciliado? Então você sabe que sentimento é esse, que bênção é essa, não é? Da reconciliação. Nós fomos reconciliados por Deus, a Deus por Jesus Cristo. Nós não temos conflito nenhum mais com Ele. 11, finalizo. Agora, portanto, podemos nos alegrar em Deus, com quem fomos reconciliados por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Senhor. Essas são as bênçãos. E se você pode ir meditando e meditando. Sabe, gente, as bênçãos, elas são sublimes. As bênçãos, elas são grandes. Elas são completas. Tem gente que pensa que bênção são dádivas, assim, temporais. Não. Bênçãos são dádivas eternas. Não é? Talvez você pense o seguinte: nossa, eu preciso da minha casa, essa vai ser a minha bênção. Mas se o seu coração tiver em conflito com o seu marido e os seus filhos, essa casa, como que vai ser bênção? Você vai estar numa casa grande, boa e bonita, mas brigando com eles. O carro, aquele carro vai ser a minha bênção. Mas o que adianta ter aquele carro e ali dentro, dirigindo ele, você ter a amargura do seu pai? Você ter aquele amigo que você, ou aquele ex-amigo que agora se tornou inimigo. Se você percebeu, que bênção é essa? Que bênção. Parece ser uma bênção incompleta. Não, Deus nos dá bênçãos completas e eternas. E tudo começa com Deus. Tudo começa com Deus. Então as bênçãos começam com Deus e elas vão sendo desfrutadas no dia a dia. Uma pessoa que tem paz com Deus, ele sabe que não tem mais conflito. Então, para que viver conflituoso com outras pessoas? Sabe? A bênção vai se estendendo para os relacionamentos. A bênção para com o relacionamento com Deus vai se estendendo para os relacionamentos com o próximo. Vamos orar. Senhor, obrigado. Muitas são as bênçãos, o Espírito Santo que enche o nosso coração de amor. A paz, a alegria mesmo diante de tribulações e provações, a reconciliação. A bênção, ó Deus do Senhor, nos declarar justos, ou seja, absolvidos dos nossos delitos. São muitas as bênçãos, meu Senhor, são muitas as bênçãos. Senhor, que cada ovelha do Senhor que está comigo nesta oração do dia de segunda a sexta possa, ó Deus, olhar para a vida e ver que na verdade já é uma pessoa abençoada. Sim, uma pessoa abençoada. Eu sei que o Senhor há de continuar estendendo suas bênçãos para os relacionamentos dessa ovelha. Ó Deus, eu sei também que o Senhor ministra bênçãos temporais. A casa, o carro, é claro que o Senhor ministra. Mas antes o Senhor já ministrou bênçãos eternas. Que essa sua ovelha tenha esses olhos abertos e comece a olhar o tanto de bênçãos eternas e sublimes ela já recebeu quando entregou a vida ao Senhor. Minha oração, abra os olhos para que essa pessoa veja suas bênçãos. Amém e amém. Amém? Compartilhe com quem você ama, se inscreva se for a primeira vez, deixa o joinha. Daqui a pouco, 12 horas, não, no horário político agora está sendo 12h30. 12h30 nós temos a oração da tarde. Mas continue com a gente. Deus abençoe, graça e paz.